Eu sou Eric Simas e hoje a gente vai conversar por que bons profissionais acabam tomando decisões ruins sob pressão e como a gente melhorar isso para que não aconteça. Muitas das vezes, quando a gente toma uma decisão ruim, o pessoal acha que é falta de capacidade técnica ou falta de conhecimento. E na realidade, muitas das vezes não está ligado a esse tipo de situação. Ele está ligado sim a como a gente reage às coisas que acontecem com a gente. Então, isso está ligado muito a gente ter a inteligência emocional de lidar com determinada situação durante um ambiente de pressão. Saber absorver aquela situação sem que a gente entre em pânico, por exemplo, sem entrar em pânico, pensando um passo de cada vez, respirando e indo de forma que a gente consiga absorver a informação e tomar as melhores decisões. Então, quando a gente está calmo, a gente consegue tomar as melhores decisões porque a gente consegue, às vezes, avaliar um problema que, às vezes, pode ser simples, mas numa situação de pressão ele pode se tornar muito complexo. Então, assim, o conhecimento, ele é uma das ferramentas que nos ajuda a ter mais clareza na hora de tomar uma decisão. Só que se a gente estiver sob pressão, às vezes aquele conhecimento vai embaralhar a nossa visão e a gente não vai tomar a melhor decisão. Porque eu gosto de falar sempre que o conhecimento ele tem que estar ligado à experiência, à prática. Então, uma coisa é a gente saber a parte teórica, saber como teoricamente deveria tudo funcionar, e outra coisa é a gente ter aquela expertise do dia a dia, da prática do negócio. Já ter vivido algumas situações onde a gente já passou sobre determinada pressão, onde a gente já entendeu que algumas coisas elas acontecem e a gente consegue reverter, não é o fim do mundo, e a gente ter essa visão, né, essa experiência, essa prática do dia a dia, vai te trazendo muita maturidade, muito repertório para que você consiga em outros momentos tomar as melhores decisões. Então, existe uma diferença muito grande, é uma pessoa que tem muito conhecimento técnico, muito domínio da parte teórica do negócio, do que uma pessoa que às vezes tem muita a prática sobre determinada situação, que às vezes até sem ter todo o conhecimento técnico necessário, consegue, vamos dizer assim, resolver uma situação de uma forma melhor, porque ela já passou por diversas situações na vida, enfim, isso não estou falando só da vida profissional, e sim da vida pessoal também, porque né, não existe uma pessoa que está com um problema pessoal, chegar no trabalho e ela entregar 200%, ela tem uma correlação direta, né? Então a gente não consegue separar 100% isso. Então, e no campo fica tudo muito evidente, né? Na área da manutenção, como a gente está falando aqui, a gente gosta de falar que, por exemplo, quando está tudo funcionando, o telefone não toca, tá todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, todo mundo alegre. Aí quando o negócio começa a apertar, que parou um equipamento, aí por exemplo, pode ser final do dia, tem que ficar até mais tarde para poder resolver, às vezes é final de semana, tem que trabalhar dobrado para poder tentar resolver a situação. Então isso fica muito evidente no campo, e quando a gente tem essa maturidade, essa expertise de ter esse conhecimento prático do dia a dia, claro que o conhecimento técnico ele pesa também, tem muita influência nisso, essa inteligência emocional que a gente precisa ter para atuar no campo, a gente consegue tomar as melhores decisões e consegue fazer, né, vamos dizer assim, a coisa como ela deve acontecer. Só que lembrando que, né, eu sempre friso muito isso, né, que a gente trabalhar de forma preventiva minimiza muito esse tipo de problema, né, mas em alguns momentos vai ser necessário a gente ter inteligência emocional para poder lidar com determinadas situações. E eu gosto de também trazer uma vivência que eu tenho da minha vida, que, por exemplo, assim, se está tudo ótimo, está tudo lindo e maravilhoso, pode ter certeza que está para vir alguma coisa caótica na tua vida. E também se está tudo caótico, também existe o outro lado da moeda. Se está tudo caótico, está tudo problemático, tem que lembrar que isso também não é para sempre. Então isso me traz uma tranquilidade, porque eu sei que nos momentos difíceis, por exemplo, isso não vai perdurar por uma vida toda. Da mesma forma que os momentos felizes, eles não vão perdurar por uma vida toda. Isso é momentâneo. A gente está num momento bom ou está num momento ruim. Não, isso não é permanente. Então a gente precisa entender que a nossa vida ela tem altos e baixos, e a gente precisa saber lidar com essa emoção, e também lembrando que assim, muitas das vezes isso acontece, essas más decisões no dia a dia, elas acabam acontecendo pela expectativa que a gente cria sobre determinada situação que às vezes nem vai acontecer. Então a gente precisa ter o domínio sobre essas emoções, porque, por exemplo, assim, se a máquina quebrar, mas a máquina nem quebrou, eu já estou, vamos dizer assim, gerando um desconforto, talvez até para mim, se a máquina quebrar. Claro que assim, eu preciso trabalhar preventivamente na minha cabeça formas de fazer com que a máquina não quebre. Mas se a máquina quebrar, a gente tem que tomar uma ação XYZ para resolver aquela situação, por exemplo. Mas não quer dizer que eu preciso me desesperar, porque se eu gerar um nível de ansiedade muito alto, eu vou até me frustrar com relação a isso, porque eu tô gerando uma expectativa que essa máquina vai quebrar e tal, e a situação às vezes nem acontece. Então eu preciso trabalhar isso dentro da minha cabeça, que assim, tem coisas que vão acontecer, que fazem parte do processo, e a gente precisa saber
como reagir a essas coisas que acontecem de uma forma mais inteligente. Por isso que a inteligência emocional, ela é um dos itens mais requisitados e que muita gente às vezes negligencia, achando que a gente não precisa ter essa inteligência emocional. E eu falo para vocês, bons profissionais, eles têm uma capacidade, uma inteligência emocional normalmente muito elevada. Eles conseguem lidar com situações muito drásticas ou muito difíceis dentro de uma empresa e para poder absorver aquela informação e tratar da melhor forma. Por exemplo, o que acontece, né? Normalmente gestores dentro de uma empresa, trazendo para um âmbito empresarial, eles recebem as notícias mais difíceis antes dos demais colaboradores. Então, quando tem uma notícia muito difícil, normalmente na pirâmide hierárquica de uma empresa, as pessoas que estão em níveis de gestão, gerência, diretoria e assim por diante, eles recebem essas informações de alto impacto muito antes dos demais colaboradores, que às vezes acabam nem sabendo daquela situação. Então eles precisam ter um nível de inteligência emocional muito, muito elevado com relação a esses temas, porque não é toda pessoa que às vezes está preparada para receber aquele tipo de informação. E eu gosto de trazer até uma informação, que, por exemplo, isso é até empresarial, né, que também está ligado muito com essa questão de inteligência emocional. Então, numa empresa, normalmente não quer dizer que, por exemplo, um diretor ou um gerente esconda determinadas informações de outras pessoas. Mas pensa comigo, tem determinadas informações que às vezes as pessoas não estão preparadas para digerir aquela informação. Vou dar um exemplo. Se eu sou um diretor executivo de uma empresa e eu estou conversando aqui de repente com o meu gerente, estou pensando, eu estou pensando em trazer um novo gerente para uma área X, Y, Z. Só que assim, eu só estou pensando, é diferente, então pode ser que isso nem aconteça. Só que às vezes eu preciso trocar ideia com uma pessoa que vai ter, né, vamos dizer assim, repertório para poder, de repente, trazer algumas provocações ou alguns comentários sobre o que eu estou pensando em fazer. E daí talvez no futuro eu decida se eu vou realmente trazer ou não vou trazer essa pessoa. O que acontece? Se eu trago essa conversa, vamos dizer assim, para um âmbito no momento que eu estou tomando café com todos os colaboradores, vai gerar uma especulação gigante, às vezes de algo que depois eu decido nem fazer. Então, tá vendo que eu gerei uma expectativa de uma coisa que nem vai acontecer, e às vezes eu mesmo gerei um problema para os demais, porque assim, nem precisava jogar aquele tipo de informação ali naquele momento, porque não era necessário, e o pessoal também talvez nem estaria preparado para receber aquela informação. Não que as pessoas não possam saber sobre isso, mas é que tem determinadas informações que às vezes a gente vai analisando e vai decidindo conforme as coisas vão andando. Então eu preciso saber o timing e o momento certo de passar essas informações. E eu gosto também muito de trazer também um outro contexto, que é para o contexto de campo. Por exemplo, um supervisor, por exemplo, no nosso caso, quando está prestando um serviço, ele está lidando com o cliente. Então, normalmente o cliente está lá, às vezes chama reuniões, bota pressão, pergunta sobre datas, cronogramas, como que vai entregar, quando que vai entregar, como que vai fazer. Então, por exemplo, isso gera uma pressão e um nível de ansiedade que a pessoa tem que ter um domínio, uma inteligência emocional para lidar com isso. Se esse mesmo supervisor ele chega da mesma forma como recebeu a informação e repassa para todos os demais colaboradores, o que ele vai estar repassando? Ele vai estar repassando uma insegurança muito grande. E ele ali naquele momento, o cara que é o supervisor, o cara que é o coordenador, o gerente daquele projeto, ele é a pessoa de referência. Então o que acontece? Se ele repassa essa informação de qualquer jeito, como ele recebeu, às vezes com muita pressão ou com uma forma talvez que não seja nem adequada de receber esse tipo de informação, e ele simplesmente despeja em cima dos outros colaboradores essa informação, o que ele está fazendo? Ele está gerando uma insegurança muito grande, porque ele é a referência. Ele é o ponto de referência ali. Então, se ele não tem essa inteligência emocional para lidar com o problema, digerir aquilo ali e saber repassar de uma forma leve, que as pessoas consigam trabalhar de uma forma tranquila e consigam executar da melhor forma o trabalho, muitas das vezes ele vai estar perdendo muita produtividade na equipe, porque isso vai gerar um nível de ansiedade muito grande ou até vai gerar um problema, pode gerar um acidente de trabalho e assim por diante. Então a inteligência emocional ela está ligada em todos os pontos da cadeia empresarial. Então, sob pressão, se a gente não tem base, não tem dados, não tem fatos concretos para tomar a decisão, normalmente a gente decide por impulso. Então, outra coisa muito importante é a gente ter dados para que a gente consiga tomar a melhor decisão, porque senão a gente toma a decisão no achismo. E essa decisão no achismo, no impulso, ela acaba muitas das vezes gerando um prejuízo gigante, porque a gente não consegue mensurar. Claro que assim, nem toda empresa, e nem todo momento, nem todo contexto empresarial vai ter todos os dados e indicadores necessários. Eu gosto de trazer também sempre um exemplo aqui do meu âmbito empresarial, né? Por exemplo, quando eu assumi a empresa, eu não tinha todos os indicadores que eu tenho hoje, e até nem precisava, porque na realidade eu precisava olhar o que era o ponto mais importante. Eu lembro que quando eu comecei eu controlava só vendas, era o único ponto que eu olhava era vendas.
Então, depois eu fui ficando mais sofisticado. Então, eu fui olhando vendas, fluxo de caixa, entrada, saída, compras. Então, a gente vai criando outros indicadores e vai controlando de uma forma melhor, porque a gente vai tendo mais braços, mais gerentes, mais coordenadores, mais supervisores, e aí você vai sofisticando o controle para que você consiga olhar mais informações. Aí você consegue tomar uma decisão mais assertiva. Mas mesmo no começo, eu sempre tinha pelo menos um indicador para me dar um direcionamento. Então, assim, da forma mais simples que você possa fazer, através de uma planilha, através de uma anotação, através de uma agenda, você tendo dados e fatos concretos, você consegue tomar uma decisão maior, mais bem elaborada, e não tomar essa decisão simplesmente no impulso, que vai te gerar um prejuízo gigante, talvez a curto prazo. Além dos dados, uma coisa que ajuda muito a gente tomar boas decisões é a experiência. Como eu falei, tem a questão teórica e tem a prática, né, do campo, essa vivência do dia a dia, situações que você já passou e que você vai criando esse repertório para poder tomar boas decisões. Então, quando a gente vai tendo mais experiência, e quando eu falo experiência, eu não estou falando diretamente tempo de casa, eu estou falando, né, realmente de ter passado e lidado com determinadas situações que você conseguiu absorver isso e ter um entendimento melhor de como as coisas funcionam, e daí você consegue, com uma forma de uma inteligência emocional, lidar melhor com as situações. Então, conforme a gente, se eu tenho tempo de casa, vou dar um exemplo, eu tenho 10 anos de casa, mas eu nunca também me expus a determinadas situações, onde, né, passei por algumas determinadas tipos de pressão, reuniões, cobranças, normalmente eu não vou ter talvez um repertório muito grande, porque eu não me coloquei nessas situações. Então a gente precisa, né, claro, não intencionalmente se jogar nesse tipo de situação, mas assim, trabalhar no dia a dia para que a gente consiga assumir mais responsabilidade. E automaticamente a gente vai assumindo mais responsabilidade, a gente vai aumentando o nosso repertório e a gente vai subindo o nível empresarial que a gente tem dentro daquela organização. Então, normalmente as pessoas que mais se expõem, mais buscam lidar com os problemas, os conflitos, elas normalmente tendem a ter um repertório muito maior. Por quê? Porque elas têm muita prática, muito repertório, muita experiência ligado a determinados temas. Agora, entrando um pouco mais a fundo sobre os dois temas que eu trouxe aqui, com relação a conhecimento, o que seria conhecimento? Conhecimento seria você entender do equipamento, saber como ele funciona, saber as normas técnicas, saber o que eu devo controlar, o que são os pontos mais importantes desse equipamento. E eu também gosto de trazer assim, eu preciso saber 100% do equipamento. É importante, se você tiver esse conhecimento, é legal, mas você precisa saber pelo menos os 80% mais críticos. O que, vamos dizer assim, se acontecer, vai dar problema no equipamento que vai parar a indústria, ou que vai gerar uma coisa drástica. Então, eu preciso ter domínio dessa parte para que eu consiga realmente tomar as melhores decisões. Então, o conhecimento está ligado a esses fatores, a conhecimentos técnicos, conhecimentos sobre o equipamento, sobre o meu empreendimento, a empresa com que eu trabalho, sobre como funciona a gestão e os demais colaboradores, como funciona essa organização e o contexto geral dela. Então, mesmo que você nunca tenha vivido aquilo na prática, você tendo essa base teórica, ela já te dá um norte para tomar melhores decisões. Então, assim, existe a pessoa que não tem conhecimento nenhum, então, assim, eu digo teórico. Tem pessoas que também não têm conhecimento nenhum da prática. E tem as pessoas que têm, às vezes, só o teórico, e isso já é melhor do que não ter nenhum conhecimento. Isso já te ajuda a tomar uma decisão um pouco mais assertiva. E a prática, daí, é a gente se expor a determinados tipos de situação. Se você parar para lembrar, de repente, quando você foi fazer a sua carteira de motorista, talvez você olhou aquelas várias placas nas aulas teóricas e talvez gerou alguma determinada confusão na sua cabeça, enfim, uma determinada dúvida, porque você não tinha esse conhecimento, não tinha essa vivência de lidar com aquilo. Aí você vai para o campo, né, que é pegar o carro e fazer essas aulas práticas e tudo mais, e talvez você, quando estava fazendo as suas aulas práticas de carro, ficava pensando, eu tenho que colocar na primeira marcha, eu tenho que colocar na segunda marcha, eu tenho que dar seta, eu tenho que botar o cinto, eu tenho que limpar programar ali, organizar o retrovisor. Então tudo isso a gente ficava pensando ali, por quê? Porque a gente não tinha a prática. A gente primeiro aprende a teórica lá sobre as placas e tudo mais, e depois aprende, né, a mecânica do negócio, e depois quando a gente começa a praticar, no começo se torna muito difícil, porque, a gente, caramba, como é que eu vou conseguir controlar isso tudo? Tem que girar o volante, tem que mexer no câmbio, tem que dar seta, tem que botar o cinto, então, enfim, é muitas variáveis. Só que se você parar para pensar hoje, uma pessoa que já dirige, sei lá, há 2 meses, 3 meses, 1 ano, que seja, você já não pensa em mais nada, é tudo automático.
Porque você já tem a prática, você já sabe que se vem um cara meio acelerado, você já vai frear um pouco antes, porque você já sabe que isso ali pode gerar um acidente. Você já sabe que a placa XYZ, ela significa que você tem que dar preferência para o outro carro. Então, você já consegue entender todo o contexto do que está acontecendo ali e você acaba não pensando muito sobre as situações no dia a dia. Por quê? Porque você tem a prática. Além do conhecimento teórico, você tem a vivência, você tem a experiência, o repertório de lidar com aquelas situações, o que vai te trazer, vamos dizer, muito mais maturidade e facilidade na hora de tomar uma decisão. Por exemplo, uma pessoa que talvez anda de carro aí, que já rodou, sei lá, 10 mil quilômetros em um ano, do que uma pessoa que rodou 100 quilômetros no ano, ela, de 10 mil quilômetros, provavelmente ela já vai ter passado por determinadas situações onde a que rodou só 100 quilômetros ainda não chegou, então ela talvez consiga tomar melhores decisões no trânsito, se ela tiver praticado isso realmente com coerência e focada no que ela estava fazendo. Então essa prática, ela traz evolução e ela traz essa melhoria na sua inteligência emocional. E no campo é exatamente assim. Quanto mais repertório você tem, mais fácil é tomar as decisões, porque você já passou por determinadas situações e é a mesma coisa que eu falei com relação ao carro. Quanto mais prática, quanto mais quilometragem você tem, quanto mais você se expôs a determinadas situações, você consegue ter melhores decisões. E quando eu trouxe aquela analogia que o tempo de casa também não é determinante assim com relação a isso, uma coisa é você estar dirigindo o carro, outra coisa é você estar andando no carona. Se você parar para perceber, são coisas diferentes. Então, se eu estou no carona, muitas das vezes eu não estou tomando decisões, eu não estou tomando ações que eu tenho que virar para a esquerda, eu tenho que pensar onde é que eu estou indo, eu tenho que dar certo, eu tenho que... Então, é diferente. Então, assim, se eu estou conduzindo realmente, se eu sou uma das pessoas que está tomando decisões, que está se expondo ao risco, está se expondo aos problemas, isso é totalmente diferente do que a gente está indo de carona. Então, no campo é exatamente assim. E tudo isso que eu estou falando aqui não quer dizer que se você tem experiência, tem repertório, que você não vai errar. Só que o que acontece? A gente vai errar menos, porque quanto mais a gente pratica, menor é a chance de a gente errar. E a gente vai errar, e o errar também ele faz parte da aprendizagem. A gente precisa errar, aprender com o erro e trabalhar para não cometer o mesmo erro. A gente sabendo que a gente vai cometer novos erros. Porque se eu aprendi com aquele erro, eu estou cometendo o mesmo erro, aí eu estou agindo de forma errada. Eu preciso trabalhar para ter novos erros, não o mesmo erro. Então, se eu sei que naquela rua eu não posso entrar, que é contramão, dando o exemplo do carro, eu não vou entrar naquela rua. Posso até ter entrado porque eu não sabia, a partir do momento que eu sei, eu não vou entrar mais. Então, essa é a forma de a gente trabalhar esse conhecimento da inteligência emocional. E conforme a gente vai evoluindo, a tendência é a gente tomar melhores decisões. Quando a gente olha um gestor de uma grande empresa ou um cara de manutenção que é referência e assim por diante, isso não quer dizer que essa pessoa não erra. Só que o que acontece? Pela experiência e o repertório que ela tem, ela erra muito menos do que uma outra pessoa que não tem esse mesmo repertório. Então, o conhecimento, ele te abrevia muitas das coisas do que você vai aprender na vida. Isso eu gosto de trazer muito exemplo também para quando a gente tem algum parente, ou algum amigo, ou algum irmão, assim por diante. Se eu tenho um irmão mais novo, por exemplo, e eu oriento ele a determinadas coisas, ele pode também me escutar e aprender com o que eu estou ensinando, ou ele pode simplesmente aprender com a vida. Então ele vai lá, erra, bate com a cara na parede, aprende e assim por diante. A forma mais fácil, muitas das vezes, é tendo o conhecimento para que você não fique errando, né, e doendo, né, vamos dizer assim, porque às vezes você vai bater com a cara na parede e você não sabe como resolver e você fica batendo ali várias vezes. Porque pensa comigo, se eu trago para a analogia do carro, eu virei numa rua que eu não poderia entrar, só que se eu não tenho conhecimento que eu não poderia entrar naquela rua, às vezes eu vou continuar errando. Então eu preciso aprender com aquilo, eu preciso entender que eu não posso entrar naquela rua, eu preciso entender que a placa está me sinalizando isso, eu posso até entrar sem perceber, mas eu vi a placa, sei que não podia entrar, porque eu já tenho esse conhecimento. Agora, quando você não tem o conhecimento, você continua entrando na contramão até que você aprenda com aquilo ali, de uma forma realmente internalize aquilo e saiba que não pode entrar mais na contramão. Uma outra coisa muito importante é a gente entender com o que a gente vai gastar energia. Porque às vezes a gente gasta uma energia gigante com uma coisa que não vai mexer o ponteiro. O que eu quero dizer com isso? Eu estou pegando a minha máquina e eu estou limpando a minha máquina de 5 em 5 minutos e aquilo ali não faz nenhuma diferença para a máquina. Agora, filtrar o óleo, por exemplo, que faz uma diferença gigante, eu não estou gastando energia com isso. Então, por exemplo, eu deveria filtrar a cada mês. Eu estou filtrando uma vez por ano. Ah, mas eu limpo a máquina por fora todo dia. Beleza, por fora ela está linda e maravilhosa. Mas e por dentro, onde realmente ela deveria estar funcionando, deveria estar a todo vapor? Como é que tá funcionando isso? E a mesma coisa para o corpo humano, né? Às vezes a gente olha a pessoa está linda e maravilhosa. Esteticamente ela está linda. Mas e como é que ela está internamente?
né? A gente traz até para se a gente for pensar até no fisiculturismo, né? A gente olha, pô, a pessoa toda musculosa, não quer dizer que essa pessoa está saudável. É totalmente diferente. A gente precisa tratar as coisas de uma forma diferente. E a aparência, ela não quer dizer diretamente que a pessoa está saudável. São coisas diferentes. E o equipamento é a mesma coisa. Então a gente precisa gastar energia com o que mexe o ponteiro. A gente gastar energia com coisa que não mexe o ponteiro gera frustração, gera retrabalho, gera, vamos dizer assim, às vezes até desconforto, porque a gente está gastando muita energia com uma coisa que não deveria e poderia estar gastando, né, com uma coisa realmente que é importante para a empresa, para o negócio e até para o seu equipamento. E aqui entra mais uma coisa muito importante que a gente já falou, o conhecimento. Porque ele vai reduzir dúvida, ele vai reduzir esses atritos, essa batida de cara na parede, que nem a gente falou aqui, como deu um exemplo. Então, esse conhecimento ele vai trazer para a gente uma possibilidade de tomar boas decisões. Eu falo que assim, o maior investimento que a gente pode fazer é no conhecimento, porque isso ninguém tira de ti. E eu gosto de dar até o exemplo, né? Por exemplo, eu tenho um colaborador e, por exemplo, eu não quero, se eu sou um colaborador e eu não quero investir no meu treinamento, no meu desenvolvimento, beleza. Às vezes o cara tá até chateado com a empresa, vamos dar um exemplo assim, né? Ele pensa, pô, eu não vou investir no meu conhecimento, porque a empresa vai acabar sendo prejudicada com isso. Mas pensa comigo, quem realmente está sendo prejudicado com isso? Porque, olha só, o conhecimento ninguém tira de você. Isso é uma coisa que é sua. Então, por exemplo, independente se você está numa empresa ou em outra, se você não está investindo em você, você está deixando o tempo passar e, por exemplo, não está evoluindo. E isso é uma coisa que está ligada diretamente às suas atitudes, à sua inteligência emocional. É diferente de uma pessoa que às vezes está focando em fazer o dela, focando em se desenvolver, investindo energia, investindo tempo e dinheiro numa coisa que vai trazer conhecimento para que ela possa evitar erros. Então isso abrevia muitos caminhos, né? Então assim, existe a possibilidade de você aprender uma coisa em 5 anos, tentando aprender sozinho, e talvez em um mês aprender com uma pessoa que já viveu esses 5 anos. Então olha só quanto de ganho tem nisso. Então eu digo que o conhecimento é o que eu penso e pratico muito no dia a dia. O conhecimento ele te liberta, ele te traz muitos anos de sabedoria, e a gente tem essa visão olhando simplesmente para os livros, né? Então assim, os livros têm um conhecimento absurdo, e assim, a gente consegue aprender muito por ali de pessoas que nem estão mais aqui, que já viveram milhares e milhares de anos e estão nos ensinando até hoje. E além dos livros, né, tem muitas coisas que trazem a questão prática e objetiva, né? Porque, por exemplo, eu posso comprar um curso diretamente focado, não é aquela encheção de linguiça, não é aquela coisa, né? Por exemplo, eu falo muito sobre a faculdade, eu sei que a faculdade, ela traz um conhecimento, é extremamente importante, não que a gente não deva fazer faculdade, não é isso. Mas a gente sabe que tem muita coisa ali que a gente não vai usar no dia a dia. Na mesma coisa é a escola, né? Tem muita coisa que você aprendeu lá na escola que você nunca usou na vida, né? Mas existem coisas que deveriam estar na escola que você usaria muito na vida. Por exemplo, como a questão da inteligência financeira, inteligência emocional e outros temas relacionados a isso. Então são coisas que a gente, através de um curso, através de um treinamento, através de uma imersão, de um workshop ou alguma coisa direcionada, a gente consegue evoluir e aprender muito em poucos dias com um volume de conhecimento muito alto. E adentrando um pouco mais na parte emocional, uma das coisas mais importantes que tem é a comunicação. Se eu pedisse para você listar hoje, colocasse numa lista os 10 problemas que você teve na última semana, e você dissesse para mim, eu tive problema com a minha esposa, problema com o meu trabalho, problema, sei lá, na academia. Dos 10 problemas que você teve ali, olha, eu arrisco chutar que pelo menos 7 estariam ligados à comunicação. Por interpretação, ou por mau entendimento, ou porque não entendeu determinada situação. Então, a comunicação, ela está diretamente ligado a problemas emocionais, questões emocionais, se a gente não sabe se comunicar. Então, assim, se a gente trabalha, por exemplo, num ambiente onde as pessoas se comunicam mal, isso tem uma tendência a ter problemas muito grandes. Se você está num ambiente, por exemplo, na indústria, no campo, onde o seu gestor não sabe comunicar, o seu diretor não sabe comunicar, os seus pares não sabem se comunicar, isso existe uma probabilidade muito grande de gerar problema. E como que a gente resolve o problema? Normalmente é sentando e conversando, né? Então a gente senta, conversa, se entende, e muitas das vezes a gente achava que era uma coisa que nem era. Então a comunicação, ela é extremamente importante, ela está diretamente ligada à inteligência emocional. A gente saber absorver, saber que existem falhas de comunicação, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente detalhe, por mais que a gente anote, uma coisa é o que eu estou falando, outra coisa é o que a pessoa está entendendo. Então, assim, a comunicação, ela é muito diferente. A gente precisa garantir que a pessoa que está recebendo essa informação, ela está sabendo exatamente o que está sendo falado. Então, como que essa comunicação deve ser? Ela precisa ser clara, madura e não violenta.
Porque se eu não trouxer clareza do que eu estou falando, isso a gente precisa trazer nos detalhes. Às vezes a pessoa pensa, eu falei que era para pegar, por exemplo, né, vamos trazer para o dia a dia, né, dentro de casa. Minha esposa fala para mim assim, Eric, pega para mim a minha bolsa. Beleza, só que ela tem 30 bolsas, eu não sei nem onde é que ela guarda a bolsa. Então, por exemplo, eu trago a bolsa, trouxe uma bolsa marrom. Não era marrom, era preta. Então, por exemplo, essa comunicação, de repente, ela poderia ser assim, pega a minha bolsa marrom que está no guarda-roupa, na segunda porta, da esquerda para a direita e assim por diante. Parece, mas é muito nível de detalhe que eu estou trazendo aqui, mas eu preciso entender que eu quero me comunicar para que a pessoa resolva um problema para mim. E se eu não consigo comunicar da forma correta, na minha cabeça, eu até estou imaginando que se ela falasse para mim a mesma coisa, eu entenderia onde está. Mas a pessoa que está recebendo a informação, às vezes ela não está entendendo nada. Então a gente precisa ter clareza, isso em detalhes, do que está sendo falado. A gente precisa ter uma comunicação madura, lembrando que todos nós que estamos trabalhando na indústria, ou que estamos trabalhando em qualquer segmento, ou que somos pessoas com maiores de 18 anos, né, ou até que não sejam maiores que 18 anos, a gente precisa ter maturidade para lidar com as situações. Então é saber que, por exemplo, se eu errei, eu preciso às vezes assumir o erro, falar que eu errei, saber que isso não é o fim do mundo, da mesma forma que eu preciso saber perdoar a pessoa, às vezes uma pessoa errou comigo. Então isso não é bom nem para um nem para outro. Então, né, eu gosto de dizer que a gente precisa resolver as coisas para que a gente também consiga seguir. Às vezes tu tá chateado com uma pessoa porque a pessoa fez uma determinada situação e aquela pessoa às vezes nem sabe que ela fez aquela situação, porque na cabeça dela, para ela estava tudo certo e para você foi alguma coisa talvez crítica. Então a gente precisa ter maturidade às vezes para chegar, chamar a pessoa, conversar, resolver, tirar todas as dúvidas, e às vezes é só uma especulação, às vezes a gente acha que a pessoa quis fazer uma ação X, Y, Z, e ela nem quis fazer isso. Então a maturidade está muito ligada a isso. Então, e eu vejo até hoje em dia é muito difícil às vezes a pessoa ter maturidade, e muitas das coisas, muitos dos problemas, eles estão ligados à pessoa não ter esse nível de maturidade, às vezes saber resolver um conflito, saber resolver uma situação que não foi legal, e ela fica guardando aquilo ali vai acabar até machucando ela internamente. Então, quando a gente não trabalha todos esses fatores que eu estou mencionando aqui, o que é a tendência a acontecer, né? A gente costuma errar, porque tomou uma decisão sem dados, sem fatos, sem saber, não ter repertório e também sem saber como tomar essa decisão. E o que acontece? Às vezes, se dentro daquele ambiente onde eu trabalho não existe, vamos dizer assim, uma comunicação madura, uma comunicação não violenta e assim por diante, normalmente vem a cobrança, e essa cobrança, ela acaba te retraindo e te faz tomar mais decisões ruins ou não tomar decisões também, porque às vezes em alguns casos a gente acaba travando, não toma decisões, porque às vezes tem medo, eu não vou tomar decisão porque o meu gestor vai me punir, ou vai me chamar a atenção na frente de todo mundo, enfim. Então isso gera um ciclo de problemas em cima de problemas, porque a gente toma uma decisão ruim, se eu não sei lidar com aquela decisão, eu acabo tomando outras decisões ruins, ou não tomando nenhuma decisão, que vai gerando mais problemas, porque em muitos dos casos não tomar nenhuma decisão às vezes é o pior cenário. Então não fazer nada sempre é uma decisão ruim, a gente tem que pegar o problema e sair do outro lado. Então isso vai te gerando um conflito e vai deixando a tua inteligência emocional lá embaixo e desgastando no dia a dia, e talvez até te trazendo uma situação que tu vai querer sair da empresa, ou que tu não vai se sentir confortável ali naquele ambiente de trabalho, porque tu não se sente confiante, não se sente disposto a tomar decisões, não se sente importante e não se sente preparado para seguir com determinadas decisões. Então quebrar esse ciclo exige um preparo contínuo. E não é fácil a gente reverter essa situação, mas assim, se a gente está num ambiente confiável, né, porque as pessoas vão errar, se tu está num ambiente confiável, está num ambiente colaborativo, onde as pessoas se ajudam, as pessoas entendem que errar faz parte, que quando tu erra, né, vamos dizer assim, a maior penalização normalmente quando a pessoa erra, é ela reconhecer que ela errou. Então assim, ela já está reconhecendo que ela errou, tu não precisa, vamos dizer assim, tu como gestor ou como líder imediato, às vezes apertar aquilo ali, porque se a pessoa já está reconhecendo, pode ter certeza que aquilo ali, de certa forma, já está doendo bastante para ela, só o fato dela saber reconhecer aquilo ali. Então a gente precisa trabalhar para que a gente tenha um ambiente confortável, no sentido de que a gente se sinta confiante, e que a gente pratique, a gente precisa que as pessoas entendam que elas erraram também, porque isso é importante, mas de uma forma não violenta, sabendo explicar e dizer o impacto daquele erro no todo, no contexto geral, mas que elas se sintam confiantes para tomar novas decisões. Porque pensa comigo, se você é um gestor da manutenção, por exemplo, e você não deixa ninguém do seu time tomar decisão, porque você acha que o seu time não é capacitado, que ele não tem conhecimento,
o que que acontece? Você centraliza todas as decisões em você. Quando você centraliza todas as decisões em você, quando o seu chefe pensa assim, pô, agora eu preciso, se eu sou um supervisor, por exemplo, eu preciso de um gerente. Às vezes ele vai olhar para você e falar assim, então, mas eu não posso tirar aquele cara, aquele supervisor dali, porque se eu tirar aquele supervisor dali, para tudo. Por quê? Porque todas as decisões estão em cima dele. Então isso trava até o teu crescimento. Tu precisa trabalhar as pessoas, tu precisa ter inteligência emocional para saber delegar e precisa ter inteligência emocional para entender que as pessoas vão errar. E que as pessoas, no final das contas, a grande maioria delas, elas querem fazer o melhor. E a gente precisa criar um ambiente coletivo e confiável para que elas possam fazer o melhor, para que elas se sintam felizes, né, e dispostas a fazer o trabalho delas da melhor forma. Isso até eu trago uma analogia, né, vamos dizer assim, um conhecimento que eu tirei de um livro. Né? O livro é Os Líderes se Servem por Último. Então, nesse livro, ele fala sobre os Navy SEALs. Os Navy SEALs são maiores, alto escalão aí da Marinha Americana. Então, eles que vão para missões especiais, eles que vão para missões aí que são muito difíceis, para vocês terem uma ideia, foram eles que capturaram Osama Bin Laden. Então, eles fazem muitos treinamentos, que é o que a gente vem falando da prática, e eles têm uma política e um ritual interno deles que eles falam assim, pior do que não voltar da guerra é voltar da guerra sem um dos nossos colaboradores do nosso time, sem uma das pessoas do nosso time. Então eles entendem que o time ele é o todo. Então assim, se ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Mas o pensamento de que vai voltar todo mundo e que eles se comprometem um com o outro, o que que acontece? Cria um nível de comprometimento muito grande e gera naquele ambiente, isso até é científico, ele gera serotonina, que é um dos hormônios que ele traz esse ambiente coletivo, esse aspecto coletivo de trazer todo mundo para o mesmo objetivo. Então teve uma situação onde eles mencionam no livro, inclusive, que existe uma equipe que está em solo e uma equipe que está voando com a aeronave, e o que que acontece? Eles estão dentro de um vale, né? Então existem duas montanhas aqui, eles estão trocando tiros aqui com inimigos na parte entre as duas montanhas, e o que que acontece? Para a aeronave fazer esse movimento para entrar ali e atirar, se tornava muito perigoso, porque ele não tinha visibilidade. E o que que aconteceu? Eles foram pegos de surpresa. A equipe que estava em solo não sabia que existiam inimigos lá, e os inimigos eles estavam em quantidades muito maiores. E o que que aconteceu? O cara que estava sobrevoando, um dos que estavam sobrevoando, falou para o pessoal de solo, falou assim, cara, eu vou precisar que vocês façam uma contagem, e quando vocês fizerem a contagem eu vou descer e vou atirar. Só que eu preciso que vocês contem, né, vamos dizer assim, em segundos, 1, 2, 3. Aí ele descia, atirava e voltava. E o que que acontecia? Se ele não tivesse um nível de confiança muito grande na pessoa que estava lá embaixo, provavelmente ele ia errar e ia acabar batendo numa montanha. Então ele falou, confiou na pessoa que para ele contar, e o cara que estava com outro aeronave atrás falou assim, da frente falou assim, me segue que eu vou atirar e quando eu subir eu vou te avisar. Então o cara de baixo ele fazia a contagem, 1, 2, 3, ele descia, atirava, subia e falava pro outro subir na sequência, ele vinha seguindo atrás. Então o que que aconteceu? Eles conseguiram eliminar os inimigos que estavam na parte inferior ali, conseguiram salvar todo mundo, ninguém morreu. Por quê? Porque eles tiveram um nível de confiança muito grande. Isso está ligado ao quê? O ambiente onde você está inserido. Então a gente precisa trabalhar sempre para a gente ter um ambiente que a gente consiga controlar. Claro que assim, dependendo do seu nível hierárquico dentro da empresa, você não diretamente tem o poder de decisão para controlar o ambiente, porque esse controle do ambiente está ligado direto à cultura da empresa. Então isso vem de cima, né? A decisão de ter um ambiente controlado, ter um ambiente saudável e ter um ambiente onde a gente vai seguir para X ou Y, isso vem muitas vezes de cima. Mas você também pode decidir se você quer permanecer naquele ambiente ou não. Isso também pode ser uma decisão sua. Tá? Então a gente precisa controlar o ambiente onde a gente vive da melhor forma. Isso a gente entende a ciência que a gente faz, tem influência no ambiente. E claro, se você trabalha num ambiente onde você não gosta, ou que é tóxico, assim por diante, você pode talvez até conversar com o seu líder. Se você entender que o ambiente não vai mudar, você pode tomar a decisão de repente de trabalhar em outro ambiente, como muitas pessoas fazem, né? Do que ficar infeliz ali e de repente talvez não podendo tomar decisões ou até consumindo a sua inteligência emocional, o seu emocional ali com aquele trabalho que você faz. Então, para resumir tudo que a gente falou aqui, o que é importante? A prática, o conhecimento técnico e a vivência, ela vai te trazer experiência para tomar as melhores decisões. Isso tudo a gente precisa exercitar no dia a dia, e não existe uma pessoa que vai tomar todas as decisões e nunca vai errar. Se a pessoa fala que nunca errou, com certeza ela está mentindo. Eu gosto até de perguntar isso quando eu estou numa entrevista, por exemplo. Pergunto para alguma pessoa, pô, me conta aí três erros que você já teve na empresa. E quando a pessoa fala para mim que ela nunca errou, eu sei que de fato ela está mentindo, porque isso não existe. Então aqui o resumo do que a gente falou é que trazer conhecimento e ter a prática é muito importante para tomar boas decisões. Se esse conteúdo te ajudou a entender por que decisões erradas acontecem, se inscreve no canal. Aqui a gente fala da indústria como ela realmente é, sem romantizar e sem complicar.
Até o próximo episódio do Descomplicando a Indústria.